15. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Josué, capítulo 24. E a gente vai ler os versículos 14 e 15. E eu vou pedir a colaboração das crianças para a gente prestar atenção também, fazer silêncio, não é não? Então bora. É rapidão, né? Amo crianças, meus irmãos. Eu sou professora também da escola bíblica, da classe de juniores. É a melhor classe que tem na igreja. É cada pergunta. E durante a semana também, nas terças-feiras, eu dou discipulado para as meninas de 9 a 12. Eu gosto dessa faixa etária porque eles não têm muito negócio assim, não vou perguntar. Vou perguntar. Ela que se vire para responder, né? Eu acho fantástico. Criança é fabuloso, né? Josué, capítulo 24, a gente vai ler a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviam vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até aí. Amém? Essas palavras finais de Josué. E aqui a gente vê a resolução de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu queria começar dizendo para você, pai, e para você que pensa em formar uma família, e para você que é filho, você precisa decidir. Josué está falando o seguinte, olha, havia deuses e há deuses de onde vocês vieram, e aonde vocês estão habitando, há outros deuses. Mas vocês precisam decidir a quem vocês vão servir a partir de agora. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente quebra um e já tem outro ali na forma, prontinho para ser usado, né? Então, nós precisamos decidir a quem nós vamos servir. E quando a gente fala de serviço a Deus, como é que a gente serve a Deus, né? E esse serviço aqui que Josué está falando é o seguinte, olha, há muitos deuses por aí, mas eu e a minha casa vamos servir a um só, é o Senhor. Então, esse serviço aqui, essa adoração que nós vamos prestar, é honrando, temendo, vivendo em honestidade, em integridade, dando para esse Deus o primeiro lugar das nossas vidas. É o que nos lembra Mateus 6,33, né? Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, isso é o primeiro, em primeiro lugar. E as demais coisas e as outras coisas nos serão acrescentadas. E esse texto está inserido num contexto que o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, não andem ansiosos quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou de vestir. O Senhor veste a erva do campo. Ele dá comida para os passarinhos. Então, não fique preocupado com essas coisas. O Senhor vai cuidar de você. Mas busque-o, dê a primazia a Ele. O primeiro lugar tem que ser do Senhor. A melhor parte das nossas vidas, a melhor parte do nosso dia. E é interessante porque a gente tem essa facilidade de mudar as coisas. Enquanto a Bíblia está falando servir ao Senhor, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e depois as coisas vêm. A gente geralmente faz o contrário, a gente começa a servir as coisas. E é terrível, né? Então, não entendi, vou lhe explicar. Às vezes a gente passa a servir as coisas. Às vezes na degradação, né? na grande derrubada de algumas vidas, de algumas pessoas, elas obterem alguma coisa, porque ela passa a servir as coisas. Às vezes uma promoção na sua vida vai ser a grande derrota dela.
Porque agora o tempo todo é para o trabalho, é para aquela chefia, tudo o que eu faço é para aquilo ali, e eu preciso me dedicar mais, estudar mais para poder chegar lá na frente dos outros. Comprei um carro, meu Deus, sábado e domingo é só para lavar. Sábado lava por fora, domingo lava por dentro. Não posso nem dar uma carona, porque vai sujar meu tapete. E a gente passa a servir as coisas, ao invés de servir a Deus, né? E essa resolução aqui de Josué nos lembra da desgraça desse tempo. Como assim, Thelma? Porque a gente transformou a graça de Deus num peso. Não entendi ainda, Thelma. Josué está falando, olha, tem muita gente aí ao redor. E a nossa guerra não é com eles. A minha guerra é dentro da minha casa. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. E temendo, honrando, vivendo integridade, com honestidade. E quando eu falo que a desgraça desse tempo é que nós transformamos a graça de Deus num peso, porque tudo se torna difícil demais. Como foi rapidamente aqui encenado, mas eu não sei se todos ouviram, mas o pai entrou ali com o filho, ele falou, não, menina, e a mãe entrou também, ela falou, não, tem roupa para lavar, tem uma coisa para fazer. Às vezes, quando a gente fala assim de tempo de dedicação às Escrituras, porque a gente está falando que a Bíblia é o manual da vida entre pais e filhos. E aí a gente fala assim, há quanto tempo você tem dedicado às Escrituras, a ler isso aqui com seu filho? Ah, não, pesado demais. Isso demanda muito tempo. Discipular os filhos. Ah, a gente leva lá para a igreja, vai lá para as tias, para a salinha. Memorizar as Escrituras. Né? Quantos versículos você memorizou com seus filhos esse ano? A gente já está na metade dele. Quantas porções da Escritura você leu e estudou com eles? Ai, Thelma, isso é difícil demais, isso é coisa para pastor, para teólogo. É a gente transformando a graça de Deus em um peso. E aí a gente pensa em sucesso. Porque isso aqui é bonito na igreja. Bíblia, manual da vida entre pais e filhos. Mas eu quero mesmo que o menino avance na frente dos outros. Eu quero que ele passe no concurso, eu quero que ele ganhe bem, dinheiro, eu quero que ele tenha sucesso. E aqui no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo 8 diz o seguinte, não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que passares. Sucesso, segundo a Bíblia, é outra coisa. Sucesso, segundo a Bíblia, é meditar nesse livro de dia e de noite. É não cessar de falar dele de dia e de noite. E aí o Senhor fala, então eu vou fazer prosperar o teu caminho. E aí, só que tem uma coisa, para você não cessar de falar desse livro dentro de casa, você precisa conhecê-lo. E para conhecer, você precisa se dedicar. E nós nos dedicamos a algo quando nós priorizamos essa coisa. E aí você fala para mim, mas Thelma, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Todo mundo aqui recebeu 24 horas hoje. Todo mundo. Um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eu tinha 18 anos, é muito tempo mesmo. E aí eu estava conversando com a menina, e ela falou assim, estou muito triste, estou desanimada. Não estou mais indo na igreja, nem orando, nem lendo a Bíblia. Falei, por quê? Porque eu estou desempregada. Aí ela perguntou para mim, você, Thelma, o que você serve lá na igreja? Nessa época, eu ajudava uns 11 ministérios. Aí ela falou, Thelma, mas como é que você faz tudo isso? Eu falei, eu estou desempregada. Então, é questão de prioridade. E sabe, a gente prioriza, a gente investe tempo naquilo que é importante. Prioridade vai falar a respeito disso, a respeito de importância. O que é importante para as nossas vidas, a gente dedica tempo.
Então eu quero refletir com você o seguinte: sabe por que você não lê a Bíblia com seu filho? Por que você não memoriza as Escrituras com seu filho? Porque você não leu nenhum livro todo ainda esse ano com seu filho? Porque Deus não é importante na sua vida. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente canta o louvor, mas não é a vida que vivemos lá dentro. É uma dualidade. Os ídolos, os deuses é que estão lá. Tem um ídolo lá chamado Netflix, tem outro chamado Globoplay, tem outro lá, né, outra coisa, tem um Spotify. Eles estão concorrendo com o Senhor dentro da sua casa. E você está dedicando tempo a essas coisas, uma vida cheia de graça, muito engraçada, mas uma vida desgraçada, porque esses meninos vão crescer. E sabe, o entendimento que eu tenho da palavra de Deus, um dia os meninos estavam saindo lá de casa, e eu falei: Senhor, por que eu estou dando discipulado cada vez para meninos mais novos? Porque antes eu era só adulto, era 24 adultos durante a semana, praticamente todo dia da semana eu me encontrava com aquelas pessoas, eu e elas, 1 hora com cada um. E de repente, né, eu comecei a dar discipulado, os mais novos começaram a vir atrás de mim. E eu, quando saio lá de casa, uns novinhos, uns adolescentes, eu falei: Senhor, por quê? Eu me lembro disso, eu estava fechando o portão, e o Senhor disse comigo muito claro, falou assim: olha, cuida da base, né? Cuida do alicerce, que não vai cair, vai ficar de pé. E eu não questionei mais o Senhor. Hoje sou professora das crianças, né? O discipulado é só com criança, e para mim é uma bênção. Eu aprendo enormemente com elas, e não trocaria, né? Às vezes chega um adulto: Thelma, vamos marcar um discipulado? Eu falo: vamos ver. Aí eu passo os mesmos versículos que eu passo para as crianças, 28 versículos, 1 mês para memorizar. Não memoriza nenhum. Então, se você não quer investir o seu tempo nisso, colocar a sua mão nisso, para melhorar a sua vida, eu não vou colocar o meu. Mas nós queremos que os nossos filhos cresçam, que eles enfrentem o mundo como cristãos, como pessoas do bem. Mas eu volto a perguntar para você: qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a resolução da sua vida, da sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou a resolução da nossa casa é: vamos fazendo. Não temos tempo para os meninos, então vamos comprando eles com brinquedo. É PlayStation, é tablet, é um celular. Mais de 90% do material da internet é pornográfico. Você sabia disso? Ah, Thelma, mas está assistindo Pepa. Você já viu os vídeos dos intervalos? De um vídeo para o outro? E às vezes você deixa isso na mão do seu filho sem vigilância nenhuma. E você já cuidou de alguém viciado em pornografia? Durante um tempo, mais de 1 ano, eu discipulei um jovem assim. Como é doloroso. Porque é algo que impregna na vida da pessoa. E às vezes a gente não está dando assunto para essas coisas, que deveriam ser prioridade. A Bíblia tem que ser o manual para a gente viver, né? E não uma coisa bonita que a gente fala na igreja. Então, cuidado com as distrações, né? E eu já estou na metade da pregação, irmãos. Olha aí que beleza. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, e nós já vamos partir do meio para o final. Deuteronômio capítulo 6. O versículo 4 diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, preste atenção nessa palavra. Tu as inculcarás, para inculcar a palavra, nos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa
e nas tuas portas. Até aí. Eu amo esse texto de Deuteronômio 6. E eu queria lembrar para você a Bíblia, manual da vida entre pais e filhos. O texto sagrado nos chama a ouvir. E o autor diz o seguinte, né? Olha, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Então é para ouvir essas palavras e depois ele fala, é para inculcar. Inculcar significa repetir várias vezes até gravar no espírito. Como é que é isso? É aquilo que você repete, até impregnar dentro de casa. É para fazer assim com a palavra de Deus. E é para fazer isso assentado na tua casa, na tua mesa, andando pelo caminho, no carro, no passeio, nas férias, ao deitar-se e ao levantar-se. Eu estava conversando com a irmã esses dias, eu estava falando sobre isso. Muitos pais, eles prestam desserviço ao reino de Deus. Os filhos aprendem na EBD uma lição, por exemplo, eles aprendem, devemos falar a verdade. Aí o telefone toca, é a cobrança do banco. O menino atende o telefone e a gente fala, olha, fala que eu não estou. E aí você está prestando um desserviço ao reino de Deus. Sabe o que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando, não, Thelma, eu só estou dizendo que eu não estou, que eu não quero ser incomodado. Não, você está dizendo para ele o seguinte, responsabilidades não é importante. Ser íntegro, inteiro, não é importante. Aqui no Brasil, a gente dá um jeitinho. Então, diz que eu não estou. Sabe, a gente dá um jeitinho brasileiro, mas é para fazer do jeito de Deus. Seja alguém de verdade pela verdade. E é dentro de casa que você tem que mostrar isso. Aqui na igreja, muitos de nós só revelamos uma personagem, que é alguém que nós não vivemos. A gente fala, lê a palavra, e a gente lê quando se lembra. Mas a palavra de Deus nos chama para ser inteiros, verdadeiros, e às vezes você presta um desserviço, sendo um mentiroso, um mau caráter, um ladrão, não paga o que deve, foge dos devedores, um adúltero, um boca suja. Mas nós queremos que os nossos filhos cresçam e sejam gente de Deus. Agora eu preciso te perguntar, você é gente de Deus? E aí aqui o versículo 7 fala sobre inculcar. O que você mais repete dentro da sua casa? Falta dinheiro, falta dinheiro, falta dinheiro, viagem. O que você mais repete lá? Palavrões. E às vezes a gente coloca o menino, sabe? Faz judô, jiu-jitsu, balé, dá mortal para trás. E eu volto a perguntar, e quantos versículos você memorizou com ele? Quantos livros vocês estudaram? Né? Ah, Thelma, então nós não faremos essas coisas? Faremos. Isso é o natural, meus irmãos, da vida. Nós fazemos, sim. Eu também faço. Eu me formei em francês, terminei o básico agora em inglês, falo um pouco de hebraico e de grego. Me formei na faculdade, fiz um monte de curso na minha área de formação. Isso é o natural. Todo mundo tem que fazer. E não se mexe, não, que daqui a pouco você vira ali, encosto da porta. Tem que estudar, uai. Ou o pau canta e tem que cantar mesmo. Isso é o natural. Agora, o sobrenatural é alguém nascer de novo. E aí é por isso que você tem que inculcar a palavra dentro de casa, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque médico, empresário, advogado, se não tiver Jesus, que é o verbo de Deus, a palavra encarnada, vai para o inferno com diploma, com a conta cheia no banco, do mesmo jeito. Por isso que é preciso inculcar. Comece cedo, faz esse alicerce aí, ficar tinindo na rocha. Você tem que inculcar. O mundo está duelando com você. Os deuses de antes de você chegar aqui e os deuses que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua. Tem um funk lá, o pancadão está torando lá hoje à noite. Mas é você que tem que inculcar os louvores do Senhor.
na mente do seu filho. Porque se você não inculcar, Satanás vai chegar primeiro que você. O dono da boca de fumo vai chegar primeiro que você. A proposta dele vai ser mais agradável. Agora é você. Eu gosto do pai da Heloísa, que toda vez que ele está pregando ao dirigente do culto, ele sempre fala que a palavra tem que ser o nosso lazer. Eu amo isso. A palavra tem que ser o nosso lazer. Se você não inculcar ela na mente do seu filho, a TV, a escola vão inculcar outras coisas. E a nossa guerra, meus irmãos, não é com eles. Não é com eles. O mundo fala do que é do mundo. Mas e você? E eu? A gente fala a respeito de quê? Então, inculca, fale a palavra, né? Assentado na tua casa. O que vocês jantam a roda da mesa? A vida dos outros? Fala mal do pastor? O menino cria raiva de vir para cá. Assentado na sua casa, fala da palavra de Deus. Qual é o assunto que permeia e norteiam as conversas dentro de casa? Né? Andando no caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, dedicação, repetição em todo lugar, porque a Deus nós daremos o primeiro lugar das nossas vidas. Tem que ser assim. E eu já vou encerrar aqui com 2 textos aqui. Um é de Mateus, capítulo 7. A palavra do Senhor diz o seguinte, olha: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E sopraram os ventos, as águas subiram, e ela permaneceu. E depois o Senhor Jesus fala de um outro cidadão, um tolo. Ele fala, o homem tolo é o seguinte, ele ouve e não pratica. Aí ele é comparado a alguém que construiu a sua casa na areia. Aí desceu as águas, sopraram os ventos e foi grande a tragédia sobre aquela casa. Ela caiu, foi derrubada. Eu quero falar para você que qualquer tolo pode formar uma família. É, Thelma? É. Qualquer tolo pode casar e ter menino. Basta ser fértil. E às vezes ainda ora, né? E Deus ainda concede. Qualquer tolo pode fazer uma casa, construir uma casa. Qualquer um. Mas são sábios que edificam sobre a rocha. Aí não cai. Aí chegam os ventos da infância, né? Ei, menino que come e que fica doente, mas não cai. Aí você fala, passou, né? Aí vem a adolescência. Aí você não sabe se mata ou se come. Aí chega a juventude, você fala, eu poderia ter matado. Não matei, está aí, dando trabalho. Aí cresce, vira adulto. Não vai cair. Se você edificou sobre a rocha, não vai cair. Mas se você está construindo sua casa sobre a areia, você só está se cansando. Está trabalhando em 200 empregos para encher os meninos de coisa. Para daqui a pouco você ter problema com bêbado, com um adolescente de 40 anos. Vai ficar o tempo todo na tua aba. Tu vai ter que criar os filhos dele, e às vezes os filhos dos filhos. Você lá, com 200 anos, e o menino lá ainda querendo mamar. E no final da vida ele ainda vai te jogar no asilo, porque faltou a vara da disciplina. A Bíblia fala, olha, que a disciplina, a vara da disciplina, ela tira do coração da criança, espanta a tolice. Então são sábios que edificam sobre a rocha. A rocha é Cristo. E como assim? Então, os ensinamentos de Cristo. Quais são os ensinamentos de Cristo? A Bíblia é o nosso manual para viver dentro de casa. Agora, se você não observar, aí a gente vê esse mundo louco que a gente vive, de crianças adultas, né? Querendo viver coisas de adulto, e adultos, homens, meninas, que já 20 e poucos anos, adolescentes, infantes ainda. Tudo depende de você. Até para tomar um sorvete com a namorada, você tem que dar dinheiro. Eu falo murro, mas dê um tapa no pé do ouvido dele, que é melhor. Ensina muito mais do que você pegar do teu suor para investir na vida de alguém que está querendo formar uma família e não tem um mínimo
Porque você deve começar a namorar quando você tiver condições espirituais, emocionais e financeiras para manter uma casa. Esse é o tempo de namorar, para casar. Simples assim. Agora, se o cidadão não tem nem para ele, por que está namorando? É um tolo, querendo edificar uma casa sobre a areia. Vai cair. E a última palavra aqui que eu tenho para falar é para os jovens, né? Eu amo a juventude. Durante muito tempo fui líder de jovens lá na igreja. Lá em 1 João 2,14, a parte B do versículo diz assim: eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vocês, e já vencestes o maligno. Eu queria que vocês jovens, né? Tem um filho, mas olhe para cá. Bíblia, manual da vida entre pais e filhos. Eu queria falar para vocês, quase triplicou o número de jovens contaminados com HIV. Aqui no Brasil, dos novos casos de AIDS, a maioria são jovens. Durante a pandemia, houve um aumento de 30% de suicídio. Isso deveria doer nos nossos corações. Ontem uma irmã da igreja me mandou uma mensagem e ela me disse que um jovem de 16 anos cometeu suicídio na escola do filho dela. Você já foi no enterro de alguém que se suicidou? Você já foi amigo de alguém que se suicidou e da família? Eu já. Como dói. Dói. E eu queria falar para você, jovem, a Bíblia diz que nós já vencemos o maligno e somos fortes porque a palavra está em nós. Sem a palavra de Deus na sua vida, para ser um manual para a sua vida, é copo cheio, no sábado e no domingo, e vida vazia durante a segunda-feira. Pode até sextar, mas não vai ser eterno essa vida aí. Então observe a palavra do Senhor para a sua vida, né? Que a gente possa, ao invés de viver uma vida desesperada, já casou, já não sei o quê, não estou preocupado com isso não. Estou preocupado em que Deus pensa sobre mim. E isso que é importante, né? Ao invés da gente viver desesperado, a gente vai ser portador de esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, retenham a palavra, jovens, porque vocês são fortes por causa dela. Eu queria dizer novamente para você, você precisa decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia é o manual da vida para essa geração e para as gerações que virão. A gente não precisa temer. Mas eu queria que na escola do meu filho tivesse ensino religioso, que no trabalho a gente fizesse uma oração antes do trabalho. Não é função de nenhuma dessas partes. Bom seria se fosse. Mas a nossa guerra não é com eles. A sua guerra é dentro de casa. É o seu ministério. Se você casou, é o ministério mais importante que você tem. É a sua família. Nenhum sucesso lá fora justifica um lar destruído. Não adianta ganhar muito dinheiro lá fora e daqui a pouco você não vê o seu filho completar 18 anos, porque ele entrou dentro de um quarto e encheu a boca de remédio. Ela estava sozinha dentro de casa e colocou uma corda na cozinha e se suicidou. Pregue a palavra de Deus. Eu não vim aqui para brincar. É sério. É vida ou morte. É vida ou morte. É lindo ver esses menininhos aqui, ó, cantando, pulando. Mas qual é o futuro dessa geração? Eu me lembro uma vez, o tio do pastor, que eu não lembro o nome dele, mas irmão do pastor Ari, e ele pregou lá na igreja uma vez. E ele falou o seguinte: essa é uma das gerações mais tristes que já se levantaram no Evangelho, de pessoas que não leem a palavra, que não se dedicam. E ele falou isso na época da minha conversão. Tem 20 anos que isso aconteceu na minha vida, 22 na verdade.
E eu guardei isso no meu coração. Eu falei, eu quero ser diferente. Eu entendi o que o pastor falou nessa noite. Não é uma maldição para a igreja. Mas, Senhor, pode me usar. Eu quero que o Senhor me use para levar outros, para ser luz. Qual é a sua decisão hoje? Você precisa decidir. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E eu gostaria que diante disso que a gente leu e falou aqui, quanto tempo você dedicou ao Senhor durante a semana? Em leitura com os teus filhos, assentado à mesa, pelo caminho, quando você vai levar eles de carro para o colégio. Como você tem chamado esses meninos? Depois dá um trabalho para a gente, sabia? Eu dou aconselhamento bíblico na comunidade para outras cidades. E é terrível, às vezes, ver uma criança de 9 anos que já tentou tirar a vida já. Terrível. Porque nunca escutou um eu te amo de dentro de casa. Nunca ninguém levou uma palavra de esperança. Jovens ali da Vicente Pires que passou na UNB, vive numa mansão zona e já tentaram mais de 3 vezes tirar a própria vida. O que está faltando? A vida está cheia de coisa e o coração vazio de Jesus. E a gente só conhece Jesus por meio das Escrituras. Eu acho, não vale para mudar a vida de ninguém. É assim diz o Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim. Foi assim que Jesus venceu a tentação, não foi? Satanás, transforma uma pedra em pão. Jesus disse, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Mas se eu te dou isso aqui, se prostrado me adorares, olha, mas está escrito, só o Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Vai chegar uma hora que o diabo vai ter que sair fora. Aí não tem espaço para mim não. Mas você precisa decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a sua resolução? É a sua resolução? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a sua decisão para essa noite? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, de fato, é tudo em todos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela tenha primazia nos nossos lares, ó Pai. Que ela tenha um primeiro lugar nas nossas vidas. Pai querido, e se porventura tem alguém aqui entre nós que ainda não decidiu por Jesus, que esse tempo seja o tempo oportuno. A tua palavra diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não deveríamos endurecer os corações. Que seja um tempo de salvação para a tua vida, que veio aqui achando que ia só trazer teu filho. Mas é tempo que o Senhor quer mudar o teu coração, transformar o destino da tua família e um destino eterno, de vida eterna. Senhor amado, eu te peço, guarda cada uma dessas crianças, Senhor. Vivemos no mundo mau, Senhor, no mundo pornográfico, no mundo de estupradores, e ainda querendo legalizar isso debaixo de lei. Mas a nossa guerra não é comum. A nossa guerra é lutar dentro de casa e com o nosso coração. Que haja uma resolução, uma decisão verdadeira na vida de cada um de nós aqui nesta noite, de te servir, Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa decisão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém?